Páscoa, né? A festa da Páscoa. Você sabe que o Senhor Jesus, na realidade, ele morreu e ressuscitou no momento em que essa festa era celebrada pelos judeus. Nós lembramos da Páscoa no sentido daquilo que ela aponta. A festa, na realidade, é judaica, né? Uma festa dos judeus. Como o irmão Luiz Orlando orou aqui, você deve se lembrar muito bem. O povo de Israel estava na escravidão do Egito, né? E então Deus levanta Moisés para, através da vida de Moisés, trazer libertação a esse povo. Só que quando Moisés se apresenta para o faraó não quer liberar a galera, não. Não vou deixar ir. Não pode ir, tem que ficar e trabalhar. Deus então envia 9 pragas. Primeiro são 9 pragas. E a 10ª praga, então, antes dela vir sobre o Egito, Deus dá algumas ordens para os israelitas. Sacrificar um cordeiro, sem quebrar nenhum osso dele, aspergir o sangue dele nos umbrais das portas, comer pães asmos, ou seja, pães sem fermento, né? Tomar os chazinhos, né, com ervas amargas, para lembrar desse período de escravidão. E os israelitas fazem isso, e o anjo da morte passa pelo Egito, e onde existe essa marca do sangue do cordeiro, ali o primogênito não é morto, não é retirado. E todo o Egito então acorda em luto pela morte dos seus primogênitos, e os israelitas então são libertos, eles podem sair em liberdade, e você sabe que depois o faraó vai perseguir e tudo mais vai acontecer. Então os israelitas celebravam essa festa. Eles ainda celebram, os judeus, né? Uma vez por ano. Na quinta-feira à noite, Jesus chama os seus discípulos e ele vai adiantar a celebração da festa da Páscoa. Aquela ceia, né, que nós conhecemos tradicionalmente como o pão e o vinho, no nosso contexto, o suco de uva, na realidade era uma refeição da Páscoa judaica. Naquela refeição, ela deveria ser feita no sábado, né, a sexta, depois das 6 horas da tarde, quando o judeu considera o Shabá, né, o sábado. E Jesus então usa na quinta-feira, adianta esse momento para ter esse tempo com seus discípulos. E pela providência de Deus, o Senhor Jesus morre e ressuscita exatamente quando o povo judeu está celebrando essa Páscoa. Porque o cordeiro, que foi sacrificado, né, lá no Egito, depois os israelitas relembravam isso e celebravam a Páscoa, ele apontava para o Cordeiro de Deus, como João Batista, perdão, como João Batista declarou quando viu Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a festa da Páscoa apontava para a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Eu quero meditar nessa manhã, ainda em Colossenses, meus irmãos, porque eu creio que esse texto que nós temos estudado há algumas semanas, ele aponta exatamente para a festa da Páscoa. E eu quero meditar nessa manhã sobre a suficiência de Cristo. Eu lembro a você que à noite nós teremos um culto, né, novamente, e será um culto um pouquinho diferente, né, com algumas apresentações, uma mensagem dividida entre as apresentações, né, mensagens breves, vai ser um pouquinho diferente. Mas também vamos relembrar da Páscoa. Então, participe agora pela manhã, participe à noite também, para celebrarmos com o Senhor. Colossenses 1, 19 a 20, já vamos ler esse texto. E eu preciso te perguntar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Medita nisso um pouquinho. Quem é Jesus para você? Por que é importante nós olharmos para a palavra de Deus e respondermos a perguntas como essas? O que as pessoas falam sobre Jesus? Bom, alguns vão afirmar que ele é uma mentira. Tem gente que vai dizer que ele nunca existiu, isso é invenção dos cristãos. Alguns vão dizer que é invenção dos crentes para ganhar dinheiro em cima de Jesus. Tem gente que vai pensar isso. Outros vão afirmar que Jesus até existiu. E ele era um homem de fato muito bom. E ele era um exemplo a ser seguido. Então Jesus era um homem bom, Jesus existiu, ok, tudo bonitinho, muito legal, mas era só isso, só um bom exemplo.
Ainda outros vão afirmar que ele era um profeta. Não, ele era um grande profeta de Deus, mas era um profeta, né? Não era Deus. Para alguns, ele vai ser mais um de tantos outros mestres que aparecem por aí. Você já ouviu falar de Buda, né? De Maomé, Gandhi, Confúcio e, né, na nossa geração, Allan Kardec, né? Mestres de tantas religiões, tantas seitas e heresias. Tem gente que vai dizer que Jesus é mais um dentre esses. Ou alguns até vão falar que o Allan Kardec é a reencarnação do Espírito que estava em Jesus Cristo, né? Uma grande heresia. Enfim, quem é Jesus para você? Será que ele foi de fato apenas um homem? Será que ele foi de fato apenas um profeta? Ou será que ele é de fato Deus? Vamos ler esse texto, Colossenses 1, 19 e 20. Porque se Jesus foi apenas um Deus, um homem, então o sacrifício dele não é suficiente para perdoar os nossos pecados. Se ele fosse apenas Deus, então ele não nos entenderia. Então ele viria com o seu poder e seria muito fácil ele não pecar. Mas se ele é homem Deus, ele é suficiente para mim e para você. Colossenses 1, 19 e 20. Dois versículos apenas de Colossenses 1. Diz a palavra de Deus: pois foi do agrado de Deus que nele, e ele aqui é Jesus, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Oremos. Senhor, agradecemos mais uma vez pela tua palavra, porque ela é rica e abundante, e nós te louvamos, porque nessa manhã nós olhamos para Cristo, para a cruz de Jesus e para o seu túmulo vazio, e porque ali nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver. Tudo, Senhor, para que tenhamos uma vida nova, transformada, diferente. Tudo, Senhor, o suficiente para que tenhamos, Senhor, alegria em Ti. Nos ajuda a olhar para Cristo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, quando nós pensamos em Cristo e na Páscoa, a palavra plenitude que você leu nesse versículo. Né? Primeira parte do versículo nos diz: foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. É importante a gente parar um pouquinho nessa palavra e entender o significado dela. Porque se eu te falar assim, o que é pleno, né? Algumas pessoas dizem, eu me sinto pleno, me sinto bem feliz. Pleno tem a ideia de estar cheio, né? Esse copo aqui está quase pleno, quase cheio de água. É um significado muito raso para definir o que essa palavra significa falando de Cristo, o termo grego aqui. Esse termo, ele significa não apenas cheio, mas cheio de todos os poderes e atributos divinos. É isso que significa aqui. E Jesus é cheio de todos os atributos e poderes divinos. É o que Paulo está dizendo. Foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a divindade. Sabe qual é a ideia dessa palavra? Às vezes ela era usada para definir um navio de carga. Né? Aqui nós temos um navio mais contemporâneo, mas você pensa nesse navio ou um da antiguidade. É um navio que está cheio, né? Que ele está repleto. Pode passar um que vai aparecer aí. Ele está cheio, ele está repleto, não falta nada. Né? Isso aí. Você vê a carga dele, né? Esse é um navio com containers. Não falta nada, ele está abastecido, ele tem a sua tripulação, o que ele precisa partir. E essa é a ideia dessa palavra. Em Jesus, né, existem todos os atributos de Deus, todos os atributos divinos. Ele não precisa de mais nada. Eu quero dizer que você não precisa de mais nada se você estiver em Cristo. Jesus é completo. E talvez você se pergunte, tudo bem, pastor, ok, já sei. Por que Paulo está falando isso? Eu sei que Jesus é muito importante. Bom, você vai lembrar na primeira mensagem
que eu preguei já como pastor da igreja, ainda em Colossenses, do problema que a igreja estava vivendo, que é o problema dos nossos dias. Existia um grupo chamado gnósticos, e esse grupo ele retirava Jesus do seu trono. Não que eles tiravam Jesus lá do trono, mas eles não davam a verdadeira importância para Jesus. Tinha falado aqui, né? Preeminente está acima de todos os outros. Proeminente é um pouquinho melhor. Eles diziam que Jesus era um pouquinho acima dos outros, mas ele não estava lá em cima. Esse grupo, né, os gnósticos, eles falavam algumas bobagens. Deixa eu compartilhar com vocês uma outra aqui. O que eles falavam? Que Deus era um mar espiritual. Essa era a definição deles, um mar espiritual. E esse mar espiritual que eles chamavam de Deus, ele enviava para essa terra algumas emanações de si mesmo, uns pedacinhos de si mesmo para esse mundo. E Jesus Cristo, segundo eles, é o que eles diziam, era uma dessas emanações de Deus que ele enviou para essa terra. Queridos, por que é importante que nós entendamos que em Cristo existe toda a plenitude? Você liga a TV, você vê ao seu redor, e esses grupos, não os gnósticos, mas grupos de pseudo-cristãos, que parecem cristãos, eles continuam retirando Jesus do seu trono. Né? Existem grupos que dizem que Jesus ainda está no céu, em um tabernáculo celestial, e ele ainda está fazendo o trabalho de expiação. A cruz não foi o suficiente. Existem grupos que dizem, né, que ele não é Deus. Enfim, existem tantas vertentes que ensinam erros a respeito de Cristo. Nós precisamos estar firmes nessa rocha. Se Jesus é pleno, e de fato ele é pleno, o seu sacrifício é perfeito. Se o seu sacrifício é perfeito, ele não precisa de mais nada, e nós não precisamos de mais nada. É Cristo que nós precisamos. Agora tem outra palavra aqui, habita, né? Habitasse, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso nos ajuda a entender também como é que essa divindade habita em Jesus. Por quê? O que muitas pessoas pensam? Então Jesus veio a esse mundo, ele nasceu a partir de Maria, ele veio, então ele morreu, ele ressuscitou, e aí Deus deu a ele uma posição especial. Não. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Foi lido o texto de Filipenses 2 aqui. Ele se esvaziou da sua posição ao vir a esse mundo. Mas essa palavra, habitasse toda a plenitude, ela não significa apenas morar. Né? Se você me fala onde é que você habita, onde você mora, eu vou falar, eu moro aqui em cima da igreja agora, mas se pensar um mês atrás, eu morava em outro lugar. Alguns anos atrás, eu morava em outro lugar. Daqui a alguns anos, eu não sei aonde eu vou morar. Então, a gente habita um pouco aqui e ali. Esse habitar de Cristo aqui, desse texto, significa habitar em caráter permanente. Ou seja, em Jesus, sempre houve e sempre haverá toda a plenitude, tudo que há em Deus, porque Ele é o próprio Deus. A plenitude de Cristo não foi acrescentada em algum momento. Então, o que Paulo está nos mostrando aqui? Jesus não era uma das emanações de Deus, como esses grupos falavam. Ele é o próprio Deus. Jesus não é uma das formas, vamos aplicar para nós hoje em dia, Jesus não é um dos caminhos que levam a Deus. E você ouve essa frase com frequência, todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus não é um dos caminhos que levam a Deus. Ele é o único caminho, ele é o único suficiente para me levar a Deus, para te levar a Deus. Jesus não é somente homem, nem somente Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso que nele habita toda a plenitude. Jesus é o suficiente. Essa é a verdade que esse texto nos apresenta. Jesus é o suficiente para a obra de salvação, para aquilo que nós celebramos nessa manhã na Páscoa. E se Ele é o suficiente para essa obra de salvação, eu quero te dizer que Ele é o suficiente para a tua vida também. E por que é importante ressaltar isso? Porque, às vezes, conhecendo a Cristo ou não, nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria em muitas coisas ou muitas pessoas que estão ao nosso redor. E com isso, Cristo não deixa de ter o seu poder, mas Ele perde a sua suficiência em nossa vida. Ele não, nós perdemos a suficiência dEle na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Por que talvez você vive frustrado e triste com as coisas que não dão certo? Porque de repente, Cristo ainda não é o suficiente para você. Porque de repente você ainda não teve encontro com Ele, ou mesmo que você tenha tido um encontro com Ele, você está colocando a tua confiança nas pessoas.
nós aprendemos a ser mais alegres e felizes quando Deus é glorificado. E Deus é glorificado quando nós estamos satisfeitos nele. John Piper diz isso. Quando nós aprendemos a estar satisfeitos em Deus e não nas circunstâncias. Quando nós aprendemos que Cristo é o suficiente. E o texto vai nos mostrar 2 argumentos importantes que vão mostrar isso. Jesus, ele é o suficiente. Em primeiro lugar, sabe por que ele é o suficiente? Primeiro, porque ele trouxe reconciliação. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Olha só essa reconciliação aqui, que nós temos. Reconciliação de todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Vamos pensar nessa palavra, reconciliação? Imagina aí que você brigou com o teu vizinho, com o teu irmão da igreja. Imagina aí que deu briga. Eu e o Romeu brigamos. Vou pegar o Romeu aí como exemplo. A gente brigou. Eu falei mal do Romeu, o Romeu falou mal de mim, nós estamos de bico aqui, nós não nos olhamos. Né? Não, ele está na igreja, eu saio. Eu venho para a igreja, ele sai, está ruim o negócio. Né? Tá feia a briga. De repente o Douglas, chega para mim e começa a conversar. Não, pastor, não é assim. Chega para o Romeu, mas de repente está errado aqui, pastor, está errado aqui. E eu começo a ver o negócio por outro lado, e o Romeu também, e de repente, aquele clima de hostilidade acaba, nós conversamos, apertamos as mãos, nos abraçamos, não, está perdoado, eu peço perdão e está tudo certo. E aquilo que aconteceu no passado, a gente lembra que aconteceu, mas já não pesa mais. Eu já consigo conversar com o Romeu, ele consegue conversar comigo. Porque o Douglas tentou fazer essa mediação aí entre nós. Nós não estamos brigados, Romeu? É só um exemplo. Nós não estamos, tá, gente? Não aconteceu de fato. Gente, reconciliação tem essa ideia. Nós nos colocamos, nos portamos como inimigos de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. Todo aquele que peca é transgressor da lei. Está sobre o juízo de Deus, a condenação eterna. E Jesus, então, ao subir a cruz do Calvário, ele vai fazer essa mediação e vai nos reconciliar com Deus Pai. O sacrifício de Cristo naquela cruz remove toda a inimizade criada pelo pecado. Então agora, você e eu podemos estar na presença de Deus. Não era Deus se portando como nosso inimigo, nós nos portando como inimigos de Deus. E Jesus nos reconcilia. Aqui nós temos a ideia da reconciliação universal. Eu estou falando reconciliação universal, não salvação universal. Você vai entender. Por que reconciliação universal? Olha o que o versículo diz. Reconciliar-se consigo todas as coisas, na terra e no céu. Ou seja, o pecado, ele não abalou só o ser humano, mas toda a natureza. Toda a natureza criada, ela geme, com expectativas, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos. Então, de certa forma, a natureza é restaurada à sua posição original. Você lembra quando João fala a respeito do céu? Ele fala novos céus e uma nova terra. Tudo é restaurado através da cruz de Cristo. Essa é uma reconciliação universal. Não é salvação universal. Salvação universal é uma heresia. Diz que todo mundo vai ser salvo. Todo mundo, no final das contas, vai ser salvo. Está tudo certo. É mentira. Não é. Apenas aquele que deposita a sua fé em Cristo. Então, Jesus reconcilia todas as coisas com o Pai. Então, a cruz de Jesus resolve o problema do pecado de uma vez por todas. Então, não. Eu vou falar isso e eu não quero te desestimular a vir na igreja. Não é isso. Mas não é Jesus mais igreja. Jesus mais o líder religioso, Jesus mais tantas orações por dia, Jesus mais aquela lista de regras. Não, é Jesus, somente Jesus. E se você teve de fato um encontro com Jesus, você vai vir à igreja, porque Ele vai mudar teu coração. Você vai orar, você vai obedecer a sua palavra, porque Ele vai te transformar. É Jesus transformando o coração do seu povo, não um povo tentando fazer alguma coisa para chegar a Jesus, é diferente. A reconciliação de Jesus é completa. Ela traz a nossa vida com Deus Pai. Segundo lugar, ela também traz paz. Final do versículo 20. Estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paz aqui significa harmonia. E aqui, um comentarista bíblico
ligou essa palavra paz grega com a paz hebraica. Eu achei interessante. A paz do Antigo Testamento. Você lembra o termo que os judeus usam para falar de paz? Tem até algumas igrejas meio judaizantes que gostam de usar. Já ouviu falar? Shalom, aí, isso aí mesmo, shalom. A ideia dessa palavra shalom é interessante, porque ela não fala apenas de paz no sentido de um sentimento no coração, ela tem a ver com a reconciliação, existe paz entre o homem e Deus, mas também ela fala do jeito como Deus trata aqueles que são seus amigos. A paz, essa paz, shalom, ela significa que não existe inimizade e também que Deus dá prosperidade e uma vida boa e alegre àqueles que estão em paz com Ele. Então essa é a relação de amizade que é conquistada através da cruz. Através de Jesus, você não é apenas, você não é apenas chamado servo de Deus. Lembra de João 15:15? Não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ao invés disso, tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que o Pai me revelou, tenho dito a vocês. Amigos de Deus. Meus irmãos, do Antigo Testamento, era difícil demais ter essa concepção, mas eu quero te falar que o Senhor de todo o universo, através da cruz do seu Filho, Ele estabelece que você é um amigo ou uma amiga dEle. Um amigo ou uma amiga de Deus. Olha que precioso isso. Olha que verdade poderosa. Sabe quando alguém está falando de alguma pessoa importante lá e tal, a pessoa fez isso, e aí você bate no peito e diz, meu amigo, conheço. Simplesmente, o Senhor soberano, Ele continua sendo o Senhor, mas Ele se faz amigo dos seus servos. Olha que maravilhoso. Você pode bater no peito e dizer, eu sou amigo do Senhor, porque eu creio em Cristo Jesus. Eu sou amigo de Deus. Uma coisa que ilustra muito bem essa amizade é o templo. Lembra da primeira música que a gente cantou no culto? Jesus em tua presença? Lá no meio da música, dizia lá, o véu que separava já não separa mais. Esse véu a gente muitas vezes canta sem compreender exatamente, né, o que significa, né, qual é o significado. Bom, o templo antigo de Jerusalém, ele tinha vários lugares, pátio das mulheres, pátio dos gentios, mas ele tinha 2 lugares específicos dentro dele, que era o lugar santo, e vamos ilustrar aqui, não que isso tenha alguma verdade agora, né? O lugar santo, vamos dizer que é do palco para lá, e do palco para cá, vamos dizer que havia o lugar santo dos santos. E no Santo dos Santos, no antigo templo, havia a Arca da Aliança, né? Dentro da Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, né? Tinha lá guardado um pouquinho do maná, Deus deu essa ordem ao povo de Israel, no antigo templo, né? Depois isso tudo vai se perder. E ali, naquele lugar, no lugar santo dos santos, uma vez por ano, o sacerdote, não qualquer sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, ele entrava para sacrificar um animal em favor de todo o povo. Uma vez por ano ele entrava para sacrificar em favor de todo o povo. Só que não era assim, qualquer um podia entrar, não. Quem entrasse no Santo dos Santos, morria. Se não fosse a pessoa certa, tchau. Morria diante da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, né, podia entrar ali naquele lugar, e uma vez por ano. Fora disso, quem pisasse no altar da presença de Deus, morria. Era fulminado. Morria. Acabava. O que acontece quando Jesus morre na cruz? Você vai lembrar. No momento em que ele morre, a Bíblia vai registrar que o véu se rasga de alto a baixo. E aqui vale a pena destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, quando você pensa num véu, você pensa num pano fininho. Talvez uma cortininha, né, que cobria o local. Não era assim. O véu do santuário ele era trançado em linho, e ele tinha 18 metros de altura por 9 metros de largura, mais ou menos. E você pensa em algo fininho, né? Não, ele era da espessura da mão de um homem. Então era um negócio grosso, quase um muro. E do nada, quando Jesus morre, ele se rasga. Deus rasgou aquele véu. E por que esse véu é rasgado? O que isso representa? O que tem a ver com paz? Isso significa que você pode entrar na presença de Deus. Ninguém podia entrar ali, apenas
o sumo sacerdote. Agora, Pedro vai escrever que nós somos nação santa, sacerdócio real. O Novo Testamento vai mostrar que você não precisa de um pastor para você entrar na presença de Deus ou de um sacerdote. Você é sacerdote, um sacerdote ou uma sacerdote do reino de Deus. O véu se rasgou, você pode entrar na presença de Deus. É bom ter pessoas orando com você e por você, mas você tem o privilégio de estar diretamente com o Pai. Você não precisa mais de um mediador. Olha que maravilhoso, Jesus trouxe paz e através da sua paz nós somos chamados amigos de Deus e nós podemos entrar na presença de Deus. A paz está declarada. Você não apenas pode entrar na presença de Deus, mas você deve viver nessa presença. Viver na presença de Deus. Finalmente, queridos, eu quero concluir a mensagem. Em Jesus habita toda a plenitude. Jesus é o suficiente para mim e para você. E Ele é o suficiente porque Ele nos reconciliou com Deus e porque Ele nos trouxe a paz. A grande reflexão que cada um de nós precisa fazer nessa manhã é se, de fato, aquilo que Cristo fez e a pessoa de Cristo é suficiente na minha vida. Nele habita todo o poder e toda a plenitude, é fato. Mas será que eu tenho vivido como se Cristo é ou fosse suficiente para o meu viver? Será que você tem colocado algumas coisas ao lado de Jesus ou ainda acima de Jesus? Não, Jesus é o suficiente para mim, mas é Jesus e dinheiro. E quando a Bíblia nos ensina a sermos fiéis nas nossas finanças, você diz, não. Aqui, Jesus, eu que tomo conta. Aqui o Senhor não é suficiente para mim. Talvez Jesus mais relacionamento. Não, Jesus é suficiente comigo, para mim, mas eu preciso arranjar uma namorada, um namorado, preciso casar, eu dependo do meu marido para ser feliz, eu dependo da minha esposa para me sentir feliz. Jesus é o suficiente para você? Talvez é Jesus mais algum vício. Pode ser um vício desses que você vê aí, droga, álcool, ou pode ser um vício secreto. Pode ser um vício em uma pornografia, que você não consegue se libertar porque você está dependente disso, porque não depende de Jesus. Ou qualquer outro vício. Jesus, mais trabalho? Não, pastor. Não tenho tempo para cultuar Jesus, não tenho tempo para celebrar com a igreja, porque eu tenho que trabalhar. O trabalho está em primeiro lugar. O que está tirando Jesus do primeiro lugar da sua vida? Ele é suficiente, nós sabemos disso. Mas Ele tem sido suficiente para mim e para você? Será que hoje não é o dia de permitir que Cristo seja tudo, o primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa para viver? Será que hoje, ao celebrarmos a ceia do Senhor, não é o momento de dedicar a tua vida, entregar e declarar no teu coração que Ele é o suficiente para ti?